O cliente quer o endereço do imóvel, o que fazer? Eu sei que os corretores novatos, nessa hora, até tremem, até passar mal. Eu fui corretor novato, eu sei como era tenso esse momento. Até porque a nossa profissão é muito arriscada. A gente não sabe quem está do outro lado da linha. Às vezes é um cliente comprador astuto, querendo o endereço para negociar o imóvel direto. Às vezes é até um colega nosso se passando por cliente, querendo também, de certa forma, entrar em contato com o nosso proprietário. Então isso é complicado, é natural, principalmente para quem não trabalha com exclusividade e não tem uma forma de atendimento ao proprietário de proximidade. É um trabalho com o proprietário muita distância, porque o que te garante de verdade na tua comissão, o que mais garante, tá? Não tá longe de ser a ficha de visita, nem a ficha de visita para mim é um instrumento muito fraco. O que te garante o comissionamento é a exclusividade e mais, a exclusividade com a consideração profissional do proprietário em relação a você e pessoal. Isso te blinda de verdade. Mas a maioria dos corretores trabalham no vermelho. E aí o que faz? Tem medo dessa hora. Eu me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos. A corretagem me tornou especialista em documentações, me levou ao direito. Hoje eu sou advogado, pós-graduado em imobiliário. O canal da Imobiliária Escola é um canal que compartilha um conteúdo técnico profissional raiz e um comportamental humano. A minha intenção é de inspirar outros colegas a buscarem um perfil profissional de assessoria a clientes e não um perfil só de vendedor. Se você quer assumir essa linha de assessorar clientes, principalmente na parte de documentação, avaliação, contrato, negociação, você entender mesmo do negócio, continua me seguindo aqui, tá bom? E aí, galera, vamos lá. Eu vou dar um spoiler, né? É spoiler, sei lá, aí, do que tem no meu curso. No meu curso, Escola do Corretor de Imóveis, tem uma oficina de primeiro atendimento, lá de quase 4 horas. E a primeira informação que eu passo sobre o meu primeiro atendimento a um cliente, eu vou dar aqui para vocês. Não devia, mas vou abrir aqui com vocês. É uma coisa simples que todo corretor deveria fazer e que eu faço, que é pegar o telefone do cliente, pegar o e-mail. Se for um nome complicado, eu já busco na rede social, mas um telefone e e-mail, você pode jogar no Google. Se você não tiver alguma ferramenta de busca, que provavelmente tenha, que quando você coloca o telefone já sai um monte de informação, o Google muitas vezes já serve. Eu pego o telefone do cliente e jogo no Google, porque aí já me dá alguma noção. Se ele for um corretor, de repente, que está acostumado a anunciar imóveis, se ele tiver uma imobiliária que o telefone cadastrado da imobiliária for o celular dele, vai aparecer. E aí eu vou ter um controle maior. Muitas vezes, quando eu jogo o telefone, eu acho que eu descubro que o cliente é um comerciante local. Então, isso já é uma estratégia que você pode estar colocando aí em prática. A partir daí, você já fica tranquilo. Poxa, de repente você achou o perfil tranquilo da pessoa. Você já vai fazer um primeiro atendimento mais tranquilo. A primeira coisa que eu faço é isso. Eu não retorno para o cliente, não retorno mensagem de WhatsApp antes de eu jogar o telefone do cliente no Google para eu ter essa noção. Isso daí você pode fazer. Se você quiser se aprofundar nessa oficina, que é um bônus, na verdade, dentro do Escola do Corretor de Imóveis, um bônus de quase 4 horas de conteúdo, vai na descrição do vídeo, acha lá, Escola do Corretor de Imóveis. Eu te garanto, é o melhor conteúdo para corretores de imóveis usados, do médio e alto padrão. Vai lá, clica, vem para a Escola do Corretor, porque eu tenho muito mais ali para te ensinar. Toda a minha metodologia bem distribuída para que você possa ser um corretor de verdade que presta assessorias. E mais, que você capte mais imóveis com exclusividade e conquiste
a consideração do proprietário. Esse é um dos pilares principais da minha metodologia. É a captação do imóvel exclusivo com a conquista da consideração do proprietário e ele te blindando disso. Ó, vou te contar uma historinha que aconteceu aí, ó, há alguns anos atrás. Eu trabalhava eu tinha minha imobiliária, tinha uma equipe, tinha uma corretora, eu tinha um imóvel exclusivo com a consideração do proprietário, só que a minha corretora, ela não tinha tanta expertise, ela era uma pessoa ainda insegura e ela fez a visita nesse imóvel com um cliente, que posteriormente procurou o proprietário. E aí o proprietário ligou para mim, Florencio, olha, um cliente aí que teve aqui com aquela corretora da sua equipe, Lúcia, ele me procurou e ele quer fechar o imóvel direto comigo. Você pode vir aqui no dia que ele for fechar a venda, que ele se propôs, ele vai vir aqui no dia tal hora. Detalhe, eu não tinha exclusividade, mas eu tinha consideração desse proprietário. Fui até lá, na hora que o cliente chegou, se deu de cara comigo. A cara dele foi no chão. E aí, ele é um tipo de investidor que compra imóvel para revender e queria comprar o imóvel com uma procuração, fazendo uma promessa de compra e venda. Eu peguei com o cliente, olhei e falei assim, o nome do cliente, seu César, eu não aconselho o senhor fechar o imóvel com ele. Ele está comprando o seu imóvel para revender. E se ele revender mais caro, muito provavelmente ele vai informar uma declaração maior do que aquela que o senhor está vendendo para ele agora. Sem falar que ele usando uma procuração para vender, se ele vender um imóvel para uma pessoa que esteja, de certa forma, lavando dinheiro, o senhor vai estar envolvido nessa situação. E o meu proprietário, tranquilo, não, Florencio, o que você falar é que eu faço. Mas isso porque eu tinha a consideração dele, profissional e pessoal. Eu não tinha exclusividade assinada, mas eu tinha a consideração dele. E isso é muito importante, isso é o que nos defende de tudo. Agora vamos lá, o que você faz? Além disso, jogou o telefone no Google? Primeiro, quanto mais tarde você passar o endereço para o cliente, é melhor. Eu sei que tem corretores que já resolvem isso fácil. Eu dou o endereço errado. Só que você dá um endereço errado é um problema, tá? Eu já vi acontecer, sabe do quê? Do corretor ter passado o endereço errado para o cliente, isso lá, tempão aí na época que era jornal, e o cliente marcou a visita com um outro corretor de uma outra imobiliária e na hora da visita ele falou assim, mas eu já marquei com outro corretor para ver esse imóvel. Você me falou que o endereço era tal, o outro corretor marcou comigo aqui, olha só. Então, se você dá um endereço errado, o cliente pode dar um Google e olhar o prédio e não gostar, pode se sentir enganado. Então, eu não gosto de dar numeração errada, tá? Ou eu dou o número certo, ou eu postergo o máximo que eu posso para entregar o imóvel, para dar o endereço do imóvel. Então, quando eu atendo o cliente, principalmente numa ligação, na hora que o cliente, apartamento é assim, é assado, o cliente, eu gostaria de ver, eu posso ver amanhã à tarde. Opa, amanhã à tarde você tem uma distância aí, você tem mais de um dia. Se o cliente mora perto, ele pode passar lá na portaria, perguntar, e você pode até ter um imóvel exclusivo, mas isso atrapalha, porque o cliente pode procurar o porteiro pode ser falador e acabar passando informações que te atrapalham, pelo menos para você fazer uma visita, o cliente desistir da visita. Então, o que você faz para postergar? Na hora, seu João, o imóvel fica na rua Leopoldo Miguel. O senhor conhece a rua Leopoldo Miguel? Conheço. Então, o apartamento fica próximo à rua Djalmurique, entre a Djalmurique e a Miguel Lemos, ou entre a Djalmurique e a Xavier da Silveira. Você posiciona ele numa micro-região. E se ele pedir um número, você fala assim, eu não estou com o sistema aqui aberto, estou na dúvida do número, eu te passo mais tarde. Se você puder fazer isso, funciona. O cliente entende isso daí.
Eu não acho certo você dar o número errado. Não use essa estratégia. Você pode falar da localização e falar que depois você vai dar o número exato. No sábado agora, aconteceu algo que acaba que pode funcionar também para você, tá? Que foi, eu tinha feito visitas de manhã a um imóvel, numa rua aqui, Rua Aires Saldanha. Fiz visitas e tal, e eu fiquei com aquela numeração daquele prédio na minha cabeça. De tarde, aconteceu uma outra situação de visita em um outro prédio, um outro tipo de imóvel. E eu, sem querer, passei a informação para a cliente do primeiro prédio. Dei errado. E na hora da visita, fui para o prédio certo, fiquei lá esperando, chegou a hora da visita, mandei uma mensagem para a cliente. Olá, dona fulana. Olha, estou aqui no prédio, estou aguardando a senhora. Só que aí eu me toquei, cara, eu não dei o endereço certo para ela. Eu acho que eu dei o endereço de lá. Olhei na mensagem, vi que tinha dado errado. Parti, no outro quarteirão, parti lá no prédio, fiquei lá em frente. Logo depois ela chegou. E aí eu falei para ela, olha, me perdoe, não é aqui a visita. Aqui eu estou vendendo um outro imóvel, só que é uma outra tipologia muito maior do que essa que a senhora está procurando. O apartamento que eu vou lhe mostrar é no outro quarteirão. E fui lá e mostrei. Isso também, ó, pode funcionar. Se você está com muito receio, faz isso. Dá um endereço de um apartamento, vai para lá, tá? E aí você fala, ó, me perdoe, a gente está vendendo um outro imóvel aqui, eu confundi os números, mas o que eu vou mostrar para a senhora fica naquele prédio ali. E pronto, isso também pode resolver aí vocês. Mas, cara, o ideal é você trabalhar com exclusividade e você ter a consideração do proprietário. E aí eu falo para você, não tenho dúvida alguma, a minha metodologia, a metodologia orgânica de venda, que eu ensino na Escola do Corretor de Imóveis, é a melhor para você passar a assessorar proprietários, tendo uma maior garantia, tendo um menor receio de trabalhar seus imóveis. Inclusive, passar endereço completo, passar tudo que é informação, porque você sabe que o proprietário, além de ter um contrato assinado contigo, tem uma exclusividade. Se gostou dessa ideia de ter esse padrão profissional, não perca tempo, cara. Vai lá na descrição do vídeo, lá, clica no link lá, Escola do Corretor de Imóveis, e vem para a sala de aula. Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.